Aqui na Rádio Estadão, nosso contato agora com a prefeita de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho. Bom dia, prefeita. Bom dia. É, Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Bom, primeiro a gente queria uma palavra da senhora, né? O seu marido, o ex-governador Garotinho, foi preso, né? Sob acusação de associação criminosa e de compra de votos. Como é que a senhora responde? Então, eu queria dizer para você que nós temos um programa no governo que desde governadores e depois no meu governo, que eu já estou há 8 anos, completo agora, que eu estou na minha reeleição, chamado Cheque Cidadão, onde nós damos um benefício de renda mínima às pessoas com R$ 200 para poder alimentar suas famílias. Eu quero ressaltar que ele está sendo acusado, o programa do meu governo, e ele está sendo acusado de compra de votos com benefício social. Primeiro eu quero dizer que ainda que tivesse algum problema, ainda que tivessem provas concretas, porque não tem, ainda que tivesse alguma condenação, nunca seria uma prisão, seria pena alternativa. O que está acontecendo nesse Brasil? Um Brasil de lava-jato, um Brasil de corrupção, um Brasil onde a República está caindo. O Garotinho, na semana passada, esteve comigo em Brasília, deu entrada na Procuradoria-Geral com um documento com mais de 1.000 páginas, com provas, contra o ex-governador Cabral, que está sendo preso hoje pela Polícia Federal por dinheiro nas contas do exterior, que ainda não é o tudo que vai aparecer, hoje está sendo por 224 milhões. Ele deu o nome do laranja dele, o avestruz. Ele vem denunciando há anos tudo isso no blog dele, no blog do Garotinho, e ele deu com provas muito contundentes na semana passada. Isso tudo é uma retaliação de gente muito grande que está envolvido nesse esquema todo de corrupção, não só ex-governador, como o atual, como presidente da Assembleia Legislativa, como o atual e como o anterior, como de outros poderes que têm foro privilegiado, que já estão na delação do Cavendish, entendeu? Então, as pessoas têm que saber separar o que é prisão por roubo, o que é prisão por enriquecimento ilícito, por dinheiro desviado. Nós não estamos sendo acusados de roubo, nem dinheiro desviado de nada. E não tem prova contundente para isso tudo estar acontecendo. Isso tudo é um pano de fundo, porque nós temos provas, inclusive, que as eleições em Campos foram fraudadas. Nós já denunciamos uma parte disso em Campos. Ninguém tomou providência, as autoridades competentes, em relação à grande fraude da eleição. E isso tudo é porque o Garotinho está denunciando essa gente grande há muito tempo. É retaliação. Agora, Então o Garotinho não está sendo acusado de roubo, não está sendo acusado de desvio de dinheiro, não tem nada disso. a senhora também estava fazendo aqui acusações aqui ao governador Cabral, ao governador Pezão. A senhora tem provas dessas retaliações? O Cabral está sendo preso hoje. Não, mas dessa participação dele na retaliação ao Garotinho. Olha só, eu falei que isso tudo é uma retaliação pelas denúncias que ele vem fazendo. Porque não tem prova nenhuma que possa fazer com que ele esteja preso por conta de um benefício que, ainda que se tivesse algum problema, ainda que se tivesse uma prova muito contundente contra isso, seria no máximo uma pena alternativa de oferecer cesta básica nas comunidades. Então a população precisa saber distinguir bem. Não é roubo, não é desvio de dinheiro, não tem conta fora do Brasil, não tem enriquecimento ilícito, não tem nada. E se tivesse uma condenação, que ainda não tem, é uma investigação que se prende por conta de dar benefício e matar a fome do povo pobre, do que as pessoas que se enriqueceram roubando esse país. Sim. Bom, no caso aí do programa aí, esse programa social, consta que aí nas vésperas das eleições ele passou de 12 mil para 30 mil beneficiários. O que aconteceu? Eu tinha 25 mil pessoas quase neste programa antes da crise do Brasil. Quando o Brasil entrou na crise no ano de 2015, eu fiz um recadastramento e tive que enxugar e fiquei ali em torno de 11, 12 mil pessoas recebendo. Então, enxuguei tudo dentro da prefeitura para poder me adequar ao momento para passar a crise e passei. Hoje eu sou uma prefeitura que eu pago em dia, que os meus servidores já têm o 13º, a metade pago, eu dei aumento de quase 10%, eu pago minhas coisas em dia. Então,
Eu avisei naquela época que no momento de crise eu teria que fazer um corte drástico na prefeitura em tudo. E fiz. E quando eu resolvesse o problema financeiro da prefeitura, porque entrei numa negociação com o governo federal, demoramos aí até maio desse ano, quando nós conseguimos a recuperação do fundo dos royalties, numa negociação intensa com a Caixa Econômica Federal. 1 ano e meio negociando com a Caixa. Eu disse que quando eu resolvesse o problema da prefeitura, eu voltaria com o cheque cidadão, eu voltaria às obras que eu tive que paralisar na cidade, porque eu fiquei muito tempo como mais do que as capitais in per capita, em obra de investimento na minha cidade, e eu disse que eu voltaria, eu voltei. Bom, eu já tenho esse programa, eu sou prefeita há 8 anos. Agora, no caso aqui, as acusações envolvem 15 mil casos de corrupção, não é muita coisa esse número? Não tem 15 mil casos de corrupção. Eu simplesmente recadastrei mais as pessoas de volta. De outras pessoas, manda visitar as pessoas que são pobres, que estão lá comendo, que precisam do cheque cidadão para comer. Não teve isso. Aí, como eu resolvi o problema da prefeitura? Em maio, quiseram falar que era compra de votos. Agora, entre falar e ser e ter prova, existe uma diferença muito grande. E outra coisa, ainda que tivesse problema, é isso que a população precisa entender, ainda que tivesse, a condenação seria pena alternativa de pagar com cesta básica na comunidade. Sim. A diferença. Nós não estamos passando pelo que nós estamos passando por roubo. A senhora citou aí os governadores, o ex, Zé Cabral e o atual Pezão. A justiça, de alguma forma, está participando disso, a senhora acredita? O tempo dirá. É porque a senhora chegou a citar o nome do ex-presidente do TJ aí do Rio, Luiz Sveiter. Está na delação do Cavendish e está na documentação que o garotinho entregou semana passada em Brasília, com provas. E qual a referência ao desembargador? Está lá. Tem que pegar lá. A senhora não... Quem tem isso tudo muito detalhado é ele. Tá. Bom, no caso e agora... outra coisa, semana que vem ele teria uma nova audiência em Brasília, onde ele ia acrescentar muito mais documentos que ele tem em posse. Bom, o seu marido, qual é o estado de saúde agora? Que ele chegou a passar mal ontem, né? Ele, claro, passando por uma humilhação dessa. Passando por tudo isso. A pressão dele descontrolou, ele vomitou muito, teve que ser internado, está ainda no hospital. Alguns outros exames serão feitos agora de manhã, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. No Souza Aguiar, é isso? Estamos no Souza Aguiar. Só para a gente completar, como é que a senhora viu a prisão do governador Cabral hoje, ex-governador Cabral? O dele é comprovado. Dinheiro fora do país, enriquecimento ilícito, está tudo comprovado. Quem deve tem que pagar. O que não pode é misturar todo mundo num saco só e achar que é tudo igual. Nós ouvimos aqui na Rádio Estadão, Rosinha Garotinho, prefeita de Campos dos Goytacazes. Obrigado e um bom dia. Obrigada.